Gostaria de trazer uma palavra para os irmãos, baseada no Salmo de número 23. É um salmo muito conhecido. E é um salmo também bastante questionado por muitas pessoas. E vocês vão entender por que esse salmo é muito questionado. O Salmo 23, que Davi escreveu, ele estava retribuindo um merecimento a Deus, grato a Deus, por tudo que Deus tinha dado na vida dele. Mas é um salmo que coloca em dúvida o poder de Deus sobre a vida de muitas pessoas. Porque tem muita gente que quando lê esse salmo, ele acredita assim, se aqui está dizendo que o Senhor meu pastor não me falta, por que está me faltando as coisas então? Apenas o salmista Davi, ele estava abrindo seu coração para dizer que Deus tinha sido o pastor dele e nada tinha faltado, porque ele apresentou uma condição de vida a Deus. Mas vamos entender o salmo então? Diz assim, Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É que ele não está dizendo, irmão, se o Senhor for teu pastor, nada vai te faltar. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava vivenciando tudo aquilo que Deus estava proporcionando para ele. Pastor, mas se está escrito, então eu tenho que pegar essa palavra para mim. Óbvio que você tem que pegar, como eu também pego. Quando nós dizemos assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então, se o Senhor é meu pastor, nada pode me faltar, porque se faltar, essa palavra então não é verdadeira. Não é bem assim não, meu irmão. Quando diz a Bíblia, como eu já falei, que o salmista estava falando dele, ele estava salmodiando o Senhor, então ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para que ele colocasse essa palavra aqui, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque ele estava andando de acordo com o que Deus estava proporcionando para ele. Porque eu dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu só dizer que ele é meu pastor, mas o Senhor não ter eu como ovelha dele, é bem diferente. E quando isso acontece, como que eu vou saber que o Senhor é meu pastor? Para que nada me falte. Quando nada me falta. Mas aqui não está falando quando o Senhor nada me faltará. Não está falando de riquezas, de bens materiais. Não está falando nada disso. Quando fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está falando de fortaleza, de paz de espírito, de alegria, de sentimento, de compartilhamento mútuo, de amor, de sinceridade, de fidelidade. Não falta. Porque o que a gente tem presenciado é muitas pessoas cobrando esse salmo, mas ele mesmo, ele fala assim, só o Senhor é meu pastor, mas ele não se coloca na posição de ovelha. Então eu falo, o Senhor é meu pastor, eu realmente tenho que ter o Senhor como o meu pastor. E para ele ser o meu pastor, eu tenho que ser ovelha. O que a ovelha faz? A ovelha, ela obedece a voz, tão somente a voz do pastor. Irmãos, isso aqui que eu estou falando para vocês é literal. Não é assim, não. A ovelha, ela não ouve outra voz que não seja do pastor. Está lá no rebanho, você pode chamar, ela não vai atender você em hipótese alguma. Mas se chegou o pastor, está lá no meio do pasto, você chega e fala, ei! Ela não está nem aí, porque não é a voz do pastor. Mas se chega o pastor, lá na cerca, ela está lá no meio do pasto, o pastor grita, ei! Ela já levanta a orelha e já volta para de onde veio a voz. É do pastor? Então você fala, ei! Ela vem tudo correndo. Mas ao estranho, ela não quer nem saber. Então, primeiramente, para que você possa cobrar de Deus alguma coisa, que nós não devemos cobrar nada dele, porque tudo no tempo dele, e é do jeito que ele quer, e se ele não quer, nada acontece, e eu não tenho que me questionar, e perguntar por que não aconteceu, porque Deus, ele é Deus. Mas, digamos lá, para que as coisas aconteçam na minha vida, então, o Senhor é meu pastor. Primeiramente, eu tenho que ouvir a voz do meu pastor.
Aleluia, Jesus. Porque você, meu amigo, às vezes quer cobrar de Deus, mas você não quer ouvir Deus. Diga, mas não sei porquê. A Bíblia está falando aqui de uma mentirosa. O Senhor é meu pastor, não falta nada. Me falta as coisas, me falta comida, me falta dinheiro. Eu estou sendo desempregado. Mas espera lá aí. Você tem ouvido a voz do Senhor? Porque a ovelha, ela ouve. Porque só falar que o Senhor é meu pastor, mas você não viver o papel de ovelha, aí não dá. A mesma coisa que a ovelha, ela jamais vai ouvir a voz estranha, Deus também jamais vai ouvir a voz daquele que não é a ovelha dele. Verdade, Jesus. Porque Deus tem compromisso com aqueles que se volte para Ele. Tanto é que Ele não força ninguém a servi-lo e ninguém a adorá-lo. É por livre e espontânea vontade. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu ouço Deus. Deus fala para mim o que eu devo fazer, então eu vou fazer. Aleluia. Então, o papel da ovelha, primeiramente é ouvir. Se eu ouço o que Deus está me dizendo para fazer, então com certeza eu não vou andar em caminhos errados, porque eu ouço Deus me guiando. A segunda coisa é comer o que o Senhor tem para dar para mim. Aleluia, Jesus. A ovelha, ela não come qualquer grama, irmãos, ela não come qualquer coisa. Ela só come no pasto onde o pastor determina para ela. Imagine que o pastor da ovelha, ele não fica assim lá no meio das ovelhas, não. Ele chega com as ovelhas, ele vai na frente e as ovelhas atrás. Aí onde ele para, elas entendem que ali é lugar bom, porque elas confiam no pastor. Aleluia. Elas sabem que o pastor não vai dar coisa ruim para elas. Então por isso que elas não vai na frente nem vai do lado. Elas vão atrás, entendendo que quem está na frente dela é um homem bom, que cuida delas, que ama elas. Por isso elas seguem o seu pastor. E você está seguindo o seu pastor? Às vezes, dia de culto, você nem vai para a igreja. Além de não ouvir a voz do seu pastor, você não obedece quando ele quer dar para você comer aquilo que ele sabe que vai ser bom para você. Você quer comer o que você quer. E quando a gente come o que a gente quer, a gente fica empanzinado, fica estufado, não é isso? Aí nada, né? Aí você fala assim, não, vem jantar, vem almoçar. Você está empanzinado? Você vai comer? Você fala assim, não, o estômago não está ruim. Está ruim, não estou conseguindo. E consequentemente, nem dormir direito você vai. Você consegue dormir direito. Porque aquilo que você comeu está fazendo mal. Então, antes de eu cobrar do meu Deus, porque está dizendo que a palavra diz o Senhor meu pastor, nada me fala, por que está faltando? Primeiramente, vamos ver as qualidades. Se as qualidades minhas são qualidades de ovelha, e se for qualidades de ovelha, aí então vou estar enquadrado. Então, primeiramente, a ovelha, ela ouve a voz do pastor. Aleluia. Segundo, ela come o que o pastor dá. Aí você fala assim, mas e onde que está escrito isso? Versículo 2: Ele faz-me repousar em pastos verdejantes. Isso quer dizer, é só o que o pastor dá para comer. Eu não posso comer qualquer coisa. A ovelha, ela não, de hipótese alguma, ela não vai no pasto do vizinho. Pode estar a grama mais verde que for, mas ela obedece os termos, ou seja, a cerca. Ela está ali só próximo do pastor, porque a ovelha, além dela ser uma ovelha, um animal muito dependente, ela entende também que o perigo está próximo quando ela não tem o apoio de quem cuida dela, ou seja, do seu pastor. Então, não é a grama verde que chama a atenção dela, que ela vai comendo que ali, porque ali está verdinho, de maneira nenhuma. Mas já o bode, meu amigo, aqui pode estar verdinho, lá fora pode estar seco. Pois se ele entende que ali é bom, ele vai lá, ele pula a cerca, se enrosca na cerca, se machuca tudo, mas ele pula e vai. Porque não é ovelha. Ele come tudo o que quer, passa mal e até morre. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas. Aí sim, então,
se eu ouço a voz do meu pastor, se eu como aquilo que o meu pastor proporciona para mim, o que ele prepara, então as coisas começam a dar certo. Aleluia, Jesus. Aí então a palavra de Deus, ela já começa a cumprir na minha vida, não é isso? Deus ouve-me, Deus responde-me, porque eu ouço a voz do meu pastor, não é isso? E aí não me falta comida, porque ele vai me fazer deitar em pastos verdejantes, repousar. Além de comer, eu vou estar me repousando, não é isso? Porque ser pastoreado por Deus é a coisa mais deliciosa que existe na vida, irmãos. Aleluia. Agora, as pessoas não querem ser lideradas e quer cobrar, quer exigir de Deus alguma coisa, quer fazer com que essa palavra se cumpra na vida dele, se nem mesmo ovelha ele é. Essa palavra aqui, entendeu? Tem que ser tirada. Já vi pessoas falando isso. Essa página tem que ser rasgada da Bíblia. Porque onde é que você viu? Fala que o Senhor é meu pastor, eu estou na igreja e eu não vejo essas coisas acontecendo. O fato de você estar na igreja não quer dizer que você é ovelha. Porque naquele dia, diz o Senhor assim que muitos dirão Senhor, Senhor, e ele falou assim, eu não te conheço. Embora tenha até curado, eu curei no teu nome, eu expulsei, mas eu não te conheço. Você pode ter feito o que for, mas Desse jeito. você não é ovelha. Irmãos, as parábolas de Jesus é sempre semelhante, né? Eu não te conheço, mas eu curei no teu nome, não te conheço. Lembra da parábola lá das bodas? Está lá no meio e tal, passeando, olhando como é que está a festa. Ele mandou chamar todo mundo de igual modo. De repente ele viu um lá meio estranho. Mas todos eram estranhos, não eram? Mas todos que foram convidados e aceitaram o convite, receberam uma veste de núpcia, de festa. E aquele camarada não estava, então ele quis saber como é que aquele camarada entrou lá dentro. Porque para estar lá, tem que fazer parte, tem que vestir. Quando você veste a roupa nupcial, está dizendo assim que você aceita os propósitos que foram empregados pelo dono da festa. Aleluia, Jesus. Então, a gente tem que entender que para eu poder falar, Deus, eu preciso de algo, porque a tua palavra está dizendo isso, eu preciso estar enquadrado nela. Eu preciso estar vivendo ela para mim. Eu tenho que ter reserva para eu poder falar para Deus, fazer com que Deus se lembre do que eu fiz. Imagine que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas Deus, está me faltando isso. E aí você nunca ouviu Deus. Você nunca obedeceu Deus, nunca comeu o que Deus lhe deu. Porque quando Deus quis falar com você, para colocar você no caminho, você saiu do culto, você não quis ouvir a palavra de ensino, reclamou, murmurou, não aceitou a palavra e saiu criticando e falando. E aí? Eu preciso aceitar. Eu preciso. Irmãos, para cumprir o versículo de número 13 na minha vida, essa regrinha aqui é uma regrinha básica. Para o versículo 13 cumprir na minha vida, é uma regrinha básica. Ouvir, obedecer, comer o que Deus tem proporcionado para mim. Aleluia, Jesus. Aí então, o versículo 3 vai dizer assim, olha, refrigera a minha alma. Sabe o que é refrigerar? É acalmar, é trazer paz para a minha alma. Então, o que ele está dizendo assim, olha, eu tenho o Senhor como meu pastor e eu sei que nada me falta, porque ele me coloca num lugar de descanso sobre pastos verdejantes. De fartura, eu não vou passar necessidade. Porque obedecendo eu ao Senhor, ouvindo eu a sua voz, Ele vai me guiar, Ele vai fazer com que eu descanse no momento que eu tenho que descansar, e com fartura. Glória a Deus. Aí então Ele refrigera a minha alma. Não deixa eu ficar apavorado, deixa eu ficar, desesperado, conturbado, não. Porque Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o processo é tão interessante, irmãos, porque quando eu tenho o Senhor como meu pastor, e eu estou nas condições de ovelha,
Não quer dizer que eu não vou passar por problema, por dificuldade, que eu não vou enfrentar. Ah não, mas aqui está falando, não, olha só que o próprio Salmo, ele já diz isso. Ele já mostra que eu passo por turbulência, por problema, por dificuldades. Ele já me mostra isso. O Senhor, meu pastor, não me faltará, mas tem coisas que acontecem aqui dentro que você não prestou atenção. Por exemplo, o versículo 4, ele diz da seguinte forma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Andar pelo vale da morte representa muitas vezes aquele momento de maior enfermidade, que o médico pode chegar e falar assim: olha, aqui só Deus. E você fala assim: mas eu sou crente. Poxa, por que, entendeu? Cadê o Salmo 23 da minha vida, entendeu? Que meu amigo está aqui. Está escrito aqui. Essa é a confiança em Deus. Ele está dizendo assim que, olha, essas coisas todas me acontecem, e ainda, olha só, ainda que eu estiver na beira da morte, não temerei mal algum. Aleluia. Não é lindo isso aqui, irmãos? Às vezes a pessoa lê, mas ele não interpreta, entendeu? Ele não se coloca dentro do texto, porque tem o texto e o contexto. Aí eu leio o texto e falo assim: não, mas aqui o Salmo 23, entendeu? Está dizendo tanta coisa aqui. Mas ele está dizendo exatamente isso. Para refrigerar a alma, eu tenho que estar com dificuldades, não é isso? Porque quem não está, irmãos, tem a alma conturbada? Não tem. Para trazer refrigério, eu tenho que estar, né, com a vida meio acelerada, problemas, dificuldades. Mas acontece que quando o Senhor é meu pastor, então as coisas vão acontecendo, e Ele vai me acalmando, Ele vai me direcionando, vai me tirando, me trocando daqui para ali, e eu vou passando, e Ele vai cuidando de mim. Aleluia. É isso que quer dizer o Salmo. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum. Mas tem gente que, meu irmão, mas assim, é uma situaçãozinha, ele já abre a boca, mas o salmista disse: eu não vou temer. Ai, meu Deus do céu, eu estou com medo, porque não sei, de repente pode ser isso. Ai, se eu morrer, ai, gente. Não. Aqui ele mostrou tranquilidade. Como eu já disse, a ovelha. Por que Deus pegou esse animal para comparar com os filhos dele, a ovelha? Porque a ovelha, irmão, como eu já falei, dela ser super unida, dela ser super obediente, dela não comer as coisas que vem por aí, que ela começou as coisas que o pastor dá. Ela não é uma ovelha, ela não é um animal que provoca escândalo. Assim, se ela vir o lobo, né, ela não grita nem nada. E se você bater nela, ela não berra também. E é possível você ver as lágrimas da ovelha cair, sabe, minar no seu olho. Ela não faz, sabe, aquele alvoroço. É mais ou menos igual aquela viúva não, aquela mulher de Sunem, aquela sunamita. É isso? O filho está morto e o marido pergunta: está tudo bem? Não, está tudo bem. Não se preocupe. Mas se não é ovelha, o que acontece? Não, mas ela não. Aquela mulher não. Tá tudo bem, não? Tá tudo tranquilo. Esposo, pode continuar a sua jornada aí. Eu só preciso que você me faça esse favor. Me abarda o jumento, porque eu vou subir ao homem de Deus. Aleluia, Jesus. A ovelha é assim, ela não faz escândalo, certo? Porque aí, as pessoas que não são crentes, ela olha: o que é crente? Está acontecendo aquele... não. Mas não é crente? A primeira coisa que a pessoa: mas não é crente? Desse jeito. E aquela mulher, calmamente, o filho morto: maridão, fica aí tranquilo que está tudo certo. E ela só foi falar com a pessoa certa. Não é isso? Não fez também nenhum escândalo. O moço de Geazi chegou nela e falou assim: homem, Deus mandou perguntar se está tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Tudo que eu tenho que falar, eu vou falar para o homem de Deus. E chegou lá,
De longe Eliseu viu ela e falou assim: olha, Geazi, não detém essa mulher não, porque eu estou vendo que seu espírito está em estado de amargura e esse homem cobriu. Derrama seu coração aqui. E ela assim: olha, eu não pedi nada ao Senhor. Mas o meu filho está lá. Então, se o Senhor me deu, eu quero ele de volta. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando você confia, é isso que o salmista estava dizendo assim: olha, assim, se eu passar no vale da morte, eu não vou temer nada, sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. É isso que aquela mulher, ela acreditava. Deus é comigo porque eu não pedi nada, Deus me deu, então eu quero aquilo que Deus me deu e que não seja tirado de mim, que não seja tomado de mim. Aleluia. Glória a Deus. Então aí sim, eu tenho condições de chegar para Deus. Não é que eu possa cobrar, mas não, eu tenho reservas para chegar e falar com meu Deus: Deus, aqui está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas irmãos, como eu vou falar alguma coisa se eu não tenho nada para apresentar para Deus? Eu lembro de Ezequias, não é isso? Rei Ezequias. Olha, irmão, como é que é gostoso você ter reserva. Verdade, Jesus. Não é isso? Isaías chega para ele e fala assim: ó, arruma a tua casa, ponha tudo em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. O nosso maior erro, irmãos, é quando a gente acha que o Salmo 23 só é válido quando tudo está bem, quando ele está churrasqueando, quando ele tem uma reservinha no banco, né, quando está tudo bem. Aí o Senhor é meu pastor, ele lê aí e sorri, irmãos, que é o mesmo salmo aqui, que é esse salmo aqui, é um salmo que eu, sabe, dá vontade de arrancar a folhinha da Bíblia, dobrar para colocar no bolso, para mim nunca perder isso. É uma maravilha, meu Deus, a minha casa está, entendeu? Geladeira, eu tenho lá umas peças de picanha. Mas aí, esse mesmo salmo e essa mesma pessoa muda a configuração quando ele entra num desvalo, quando as coisas começam a dar errado e quando a luta vem. Aí, o que é isso aqui, Deus? Tem que cumprir na minha vida isso aqui. Não. Se eu sou ovelha e se o Senhor é meu pastor, ainda que eu passe no vale da sombra da morte. Aleluia, Jesus. O que aquele homem fez? Recebeu a palavra, esperou o homem de Deus sair, virou as costas para a parede e fez uma oração curta, mas que tocou o coração de Deus. O que ele fez? Não gritou, não espanteou, não fez nada, só virou para a parede e falou assim: Senhor, quero que o Senhor lembre que eu andei com meu coração sincero diante de Ti. Aleluia, Jesus. Eu quero que o Senhor se lembre que eu fiz o que agradava aos Seus olhos. E agora o Senhor determinou que eu já vou morrer. Só lembra disso. Não pediu, sabe, não ficou. Só lembra que eu fui fiel ao Senhor. Aleluia. É coisas de ovelha. É coisas de quem tem um pastor. Porque, irmãos, se o Senhor é o meu pastor, para mim falar alguma coisa, primeiramente eu tenho que ouvi-lo. Porque se eu não consigo ouvir Deus, jamais Deus vai conseguir me ouvir. Porque Deus, ele dá prioridade às suas ovelhinhas. Aleluia. Não é isso? E então, Deus, aquilo tocou o coração de Deus. Isaías estava ainda no pátio. Falou: Isaías, volta lá. Eu falei, mas eu estou voltando a minha palavra atrás. Fala que ele não vai morrer não, vai viver mais 15 anos ainda. Aleluia, Deus. Coisas de ovelha, irmão. Então, se você é ovelha, você pode chegar para Deus e falar com Deus, mas não é se cobrando. É: Senhor, eu sei que o Senhor é meu pastor, e
E eu acredito que nada há de me faltar. Mas se está faltando, eu não temerei nenhum mal, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado, irmão, isso aqui é forte, viu? Quando ele fala isso, eu não temerei mal algum, porque o teu cajado, não é isso? Aqui na minha Bíblia fala um pouquinho diferente. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso está querendo dizer assim, irmãos, olha, a tua palavra há de me consolar. Por mais que eu tenha que enfrentar essa situação, a tua palavra há de me consolar. Aleluia. Os problemas, com certeza eu vou passar, mas o Senhor estarás comigo. Aleluia. O problema é que a gente só quer parar no versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só isso. Mas a gente não vê o contexto do texto. Verdade. Que existem problemas aqui dentro desse contexto, desse texto, não é isso? Existem problemas, existem dificuldades. Não está falando só que não faltará. Porque quando a gente lê aqui, como eu já falei, a gente só entende o lado financeiro. É dinheiro, é casa, é isso. Mas olha só, irmãos, o que apresenta aqui os Salmos 23. Então, ele está dizendo assim que, por mais que as coisas venham, os problemas, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E aí, por mais que os problemas persistem, a tua vara, o teu cajado me consolam. Aleluia. Isso é muito bom. Só depois, no versículo 5, que ele vem dizer assim, olha, isso aqui não é que está preparado. Eu vi aqui um banquete, não. Aqui ele está dizendo, prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas para que isso aconteça, essa regrinha aqui de 4, ela tem que estar presente na vida de quem é ovelha. Aleluia. Se eu sou ovelha, irmão, com certeza Deus ele vai cuidar de mim. Lembrando que sempre que pelo vale da sombra da morte, eu não estou isento de passar. Mas se eu passar, eu não devo temer nenhum mal. Glória a Deus. Porque o Senhor, ele sempre estará comigo. E há consolo. O mais importante disso, há consolo para aquele que serve a Deus. Aleluia, Deus. Então, quando vejo as pessoas questionando esses salmos, que são muitos que questionam, tem dizendo os sabichões por aí na internet, né, que pode cair na mão desses sabichões aí e querer contestar, mas aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem como contestar a palavra de Deus. É que às vezes as pessoas, elas não sabem interpretar, porque aqui também não é nem questão de interpretação, é questão de razão. É questão de eu viver o que a palavra de Deus diz. Então, se eu não sou ovelha, eu vou querer o que de Deus? Porque eu querer as coisas de quem pode dar, mas eu não querer quem está me dando, é complicado. Sabe aquela situação assim, pode deixar aí na porta que depois eu pego. Você não quer que a pessoa que trouxe entre para dentro da sua casa. Deixa aí na porta que depois eu pego. Não é isso? Não. Aqui você tem que saber que quem está te dando também quer que você aceite Ele. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, irmãos. Porque depois desse processo, tudo que Deus tem que fazer é te acalmar, colocar da sua unção sobre a sua vida, fazer você realmente sentir a sua presença. Aí sim, vai ser gostoso você sentir a presença de Deus, porque nada mais gratificante é quando você realmente é ovelha, você ouve o teu pastor, você faz aquilo que ele está pedindo para você fazer, você se alimenta daquilo, então a recompensa, ela é gratificante. Aleluia. O que ele vai fazer com a ovelhinha? Não é isso? Ele vai estar acariciando a ovelha, não é isso? Ele vai estar
mostrando para a ovelha que vale a pena obedecê-lo, né? Mas aí você não é obediente, aí você não ouve a voz do seu pastor, você não tem a lã para que o pastor possa usufruir, tirar da lã, não tem nada. E aí você fala assim, não, mas se o senhor é meu pastor, como é que está faltando as coisas então? É por isso que ele diz, o versículo 2 diz, ele faz-me repousar. Porque o que é fazer repousar, irmãos? É quando nós aceitamos os seus preceitos. Aí ele falou assim, olha, aqui é lugar de descanso. Voltando para a realidade, a ovelha, como eu já falei, ela nunca vai na frente, é sempre atrás. Aí o pastor para ali, elas entendem que ali é o lugar certo, não só para comer, como também para descansar. Vocês sabiam que aquela palavra, a parábola das 100 ovelhas, é interessante, e durante muito tempo eu vivi pregando que o pastor levou lá no aprisco, daí deixou as ovelhas lá. Em uma parte fala no aprisco, mas em outra parte diz que ele deixou lá no deserto. Já viu isso? Ele percebeu que não estava deixando no deserto e foi atrás da ovelha perdida. Os cuidados de Deus para a nossa vida, ele é muito precioso. E Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, como eu vou dizer que essa palavra aqui teria que ser excluída da Bíblia? Verdade, Deus. Então, o versículo 9, ele conclui, versículo 6, ele conclui dizendo da seguinte forma, olha que interessante. Aqui é a minha tradução um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa que vai dizer a vocês, né? A minha certamente. A minha não diz certamente, mas diz bondade também, né? Diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguiremos, né? Mas aqui diz assim, bondade e misericórdia certamente, diz depois, me seguirão. Irmão, sabe o que está dizendo isso aqui, ó? Porque você é obediente, eu vou derramar da minha graça sobre a sua vida. Aleluia. Eu vou cuidar de você. Eu vou te livrar do laço do passarinheiro. Sabe, a bondade e a misericórdia do Senhor seguir. Quando fala de misericórdia, fala, irmão, de compaixão. O que aconteceu com aquela mulher que foi receber ordem para não olhar para trás, a mulher de Ló? Ali não houve misericórdia, não houve bondade, porque o coração dela não estava naquele momento em obedecer aquilo que foi determinado. Então não houve bondade e não houve misericórdia. E aconteceu o que aconteceu. E você não vê em momento nenhum a Bíblia se referindo que Ló tentou olhar para trás e disse, não é minha esposa, de maneira nenhuma. Ele estava focado em ouvir e obedecer tão somente aquilo que Deus tinha determinado para que ele fizesse. Aleluia. Então, bondade e misericórdia certamente me seguirão, mas não é não seguir assim hoje e depois, não. Seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. E a recompensa é que habitarei na casa do Senhor. Por longos Para dias. todos. Glória a Deus. Umas traduções dizem longos dias e outras diz para todo sempre. Na minha, para todo sempre. Não é isso? Então, irmãos, quando você vê pessoas porque se nunca apareceu pessoas para te questionar o Salmo 23, ainda vai aparecer. Às vezes fala assim, eu não creio muito na Bíblia não, porque tem uns salmos aí, inclusive o 23. Fala que o Senhor meu pastor não faltará, e na minha casa falta isso, falta aquilo. Você fala para ele, escuta, mas Você é ovelha? você é ovelha? Porque ele está falando de ovelha. Não é isso? Primeiro que não está falando assim, né? Que o Senhor é o pastor de todo mundo. Não. O salmista, ele estava falando dele mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas vamos lá. Digamos que essa palavra aqui seja então universal, para, sabe, se referindo a todos, que o Senhor é o pastor de todos, entendeu? Ele não está dizendo isso. Né? Se for trazer por esse lado, então seria assim, olha, o Senhor é o meu pastor, eu sou sua ovelha, e a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Então, quando as pessoas questionavam, falam, escuta, você tem ouvido a voz do seu pastor?
Tem, mas aonde que é o seu aprisco? Porque muitas pessoas, não, entendeu? Mas aí já começa, não, você está falando do quê? Igreja? Não, que, entendeu? Eu acho que Deus abrange tudo, então, tá vendo só? Você nem é ovelha. Já viu ovelha sem pastor? Não tem como, meu irmão. A ovelha sem pastor, o que acontece com ela? Acontece igual aquela uma lá. Estava na ribanceira pendurada, em tempo de cair no precipício. O pastor achou ela enganchada, pendurada na ribanceira. E hoje o que está acontecendo é isso aí, as ovelhas se desgarrando. E quando se desgarram, não dá nem para falar que é ovelha, porque a ovelha ela é agregada. A ovelha, de verdade, ela não se desgarra, né? Mas tem uns cabritinhos, irmãos, que o cabritinho, quando ele é filhote, ele parece ovelha. Você olha você, nossa, que ovelhinha. Mas você vai notar que não é, porque desde pequeno, ele pode ser bonitinho, engraçadinho, mas desde pequeno você vai sentir umas cutucadas, entendeu? Ele vai estar dando cabeçada em você. Se você, ele está brincando. Não está brincando, não. Ele está mostrando o seu instinto. Ele está mostrando o que ele vai fazer com você quando ele crescer. Que é te derrubar. Né? Por mais bonitinho que ele é, a ovelha não dá cabeçada em ninguém. A ovelha, quando você está sentadinho ali, ela chega e senta e deita ao teu redor, porque ela sente amparada, ela sente abrigada. Talvez, quem sabe, você ouvir essa palavra, você vai achar até engraçado, mas não é. É que a gente às vezes confunde os cabritinhos com uma ovelhinha. Ai, que bonitinho. Mas desde pequenininho também, a diferença de um cabritinho para uma ovelhinha, que a ovelhinha, como eu já falei assim, ela não dá cabeçada em você. E ela também não berra, entendeu? O cabritinho, desde pequenininho, o tempo todo, ele pode estar com a mãe dele do lado, mas está bé. E um berrado, sabe, que perturba a gente. Então, eu estou falando, irmãos, porque eu já falei para vocês que eu já morei em lugar onde tinha criação de cabrito. Não é isso? E não se engane, não tem bondade no cabrito. E quando ele vira bode, aí pior ainda, porque além dele ser traiçoeiro, é fedido. Bode é fedorento. Tem um bafo. É um bafo das Arábias. Não vou dizer assim, alguma coisa com um demônio, porque ele tem um cheiro de enxofre. Ele fede. Então, como eu já falei, o bode, irmão, ele é tão dividido, ele é tão assim, ele não gosta de estar no meio dos outros, ele é tão diferente, ele é tão separado, que até o seu cocô é diferente dos outros. Não é isso? Quando ele faz cocô, as bolinhas já caem tudo esparramadas, de uma para lá, outra para cá, não é isso? É diferente. Né? Nem os cocô gostam de ser unidos. Né? Então, quando a pessoa fala isso para você, você fala assim, mas você é ovelha? Primeiramente tem que ser ovelha. Você ouve o seu pastor? Você come o que o seu pastor dá? Você dorme aonde o teu pastor está dormindo? E aí, irmãos, que vem, aí que você vai sentir a diferença, que a pessoa ele vai começar, não, porque, sabe, não. Então, você não tem que cobrar nada. Porque se a pessoa fala assim, não, eu durmo, eu como, eu ouço, eu faço, então faça cumprir a palavra, né, o versículo 4 na sua vida. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, é só não temer. Se você não temer, pode confiar que Deus vai trabalhar na sua vida e as coisas vão fluir na sua vida e vai ser bênção. Ainda que você estiver doente, com problema, com dor, não teme, porque o Senhor estará contigo. Aleluia, glória. É isso? Não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado. Irmãos, quando fala de a tua vara e o teu cajado me consola, para consolar, eu tenho que estar muito choroso nisso, né? Tem que estar com dor, tem que estar com problema. Então, o Salmo 23 não está falando que é só balança, não. Ele está falando que nada vai me faltar. Não vai me faltar consolo, né? Não vai me faltar remédio. Eu vou estar com problema, eu vou estar com dor. Mas aqui ele está dizendo assim, olha, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu vou ter um momento triste na minha vida, mas vou ter quem? O Senhor para me consolar. Aleluia. Então, as pessoas não entendem muito bem o Salmo 23.
Então, a partir de hoje, vocês fiquem sabendo. Não gosto muito do Salmo 23, não, porque tem gente que larga o Salmo 23 aberto lá, né? São dois salmos que gostam de deixarem aberto na cabeceira da cama. O Salmo 23 e o Salmo 91. Não, o Salmo 23 está ali dizendo que nada vai me faltar, então... E quando falta, a pessoa quer chutar Mas aí, eu tenho que entender essas regrinhas aqui, não é isso? Que vai me fazer muito bem. Então, o versículo 16, ele vai fechando dizendo: bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Para todo sempre. É isso? Mas para que isso acontecer, eu tenho que realmente, não dá para Deus fazer alguma coisa na sua vida se você não for ovelha. Aleluia, Jesus. É para ovelha. Que, aliás, um dia uma mulher ela foi contestada e Deus colocou, né, Jesus colocou aquela mulher numa situação tão assim que, se a gente for olhar, fala assim, meu Deus. Mas o que ele estava querendo dizer é o seguinte, que a ovelha é aquela que ele sente o dever de cuidar. Aquela mulher, não é isso? Que foi pedir ajuda, e ele falou assim, ó, irmãos, pensa, não é bom pegar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, ela foi o mais baixo da humilhação para chamar a atenção do Senhor Jesus. É isso? Eu sei, Senhor, o Senhor está totalmente certo, isso não se faz. Mas também os cachorrinhos, eles costumam comer as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia, Jesus. Isso aqui, irmãos, é um símbolo de que a ovelha, ela está preparada, pronta para receber de Deus não só a fartura, mas também passar por aqueles momentos que o Senhor falou assim, olha, não é que eu quero, mas é que você precisa. Aleluia. Porque toda vez que Deus entender que eu preciso, é porque tem um aprendizado para mim ter ali. Não é que Deus se agrada no meu sofrimento. O que Ele quer é nos livrar do sofrimento. Mas é que eu preciso passar por aquele processo. Porque naquele processo existe um aprendizado. É que na escola de Deus não existe aula só online. Na escola de Deus o aprendizado é na prática. Não é isso? O diabo não, né? Ele já, assim, ó, você não precisa, entendeu? Eu te mostro como é que você... Não, Deus não. Eu vou fazer você passar por essa prova, porque passando por ela, você vai saber lidar com a situação, você vai aprender. E quando você aprender, você vai ser um homem, ou seja, uma mulher aprovada. Aleluia, Jesus. O diabo não está nem aí. Se você aprendeu, mas se não aprendeu, é isso aí mesmo, e você vai fazer do jeito que eu quero. E aí, irmãos, e as pessoas? É desse jeito mesmo, não é isso? É assim que vai, e assim que faz, e as coisas não saem bem feitas. É desse jeito. É por isso que o Salmo 23, irmãos, toda vez que eu leio, eu aprendo cada vez mais, porque, embora muita gente conteste o Salmo 23, como eu já falei, mas se você for olhar e ler direitinho, você vai ver que o Salmo 23 começa só dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas esse nada me faltará está condicionado a uma série de coisinhas que pode acontecer, que dentro desse acontecimento nada vai faltar. Não vai faltar força para me lutar, não vai faltar ânimo, né? Não vai faltar a vontade de vencer, não vai faltar a presença de Deus na minha vida. Aleluia. É uma série de coisinhas que nós precisamos entender. Mas o zoiudo, não é isso? Ele já logo vê, ele materializa. É carne, é dinheiro, é carrão, é tudo mais. Mas para Deus é totalmente diferente. Que Deus possa nos abençoar e que possamos entender os propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, queridos? Glória a Deus.